Aleluia. Saúde o povo de Deus, papai do Senhor, nessa noite, amém? Amém. Eu te quero agradecer aqui juntamente com os irmãos. Uma rápida palavra. Eu tenho certeza que você não vai voltar para casa da mesma forma que você chegou aqui nessa noite, irmãos. Algo da parte de Deus volta contigo para a tua casa. Tenho certeza disso. Traga aqui a saudação dos irmãos da congregação Parque das Aladas. Saudação, não, pastor. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui nesse ministério. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Diz a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e também juntamente com ele seguia outros barquinhos. Repetindo. E naquele dia, já sendo tarde, disse Jesus: passamos para outra margem. E eles, despedindo da multidão, levaram assim como estava em um barco, e também com ele seguia outros barquinhos. Verso 37. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a pique. Amém? Irmãos, estamos diante de uma passagem que nos relata acerca do ministério de Jesus, aonde nessa passagem fala acerca de que Jesus estava acalmando a tempestade. E a Bíblia é bem enfática em dizer que em um determinado momento Jesus ele dá uma ordenança aos seus discípulos para que os discípulos pudessem entrar dentro do barco e passar para o outro lado da margem do mar da Galileia. E o que me chama a atenção também nessa parte da história, que não somente o barco onde os discípulos estavam com Jesus estava atravessando aquele mar, mas também a Bíblia diz que seguia com ele também outros barquinhos. Ou seja, entendemos aqui que no meio daquele mar, a Bíblia fala que levantou-se um grande temporal, de maneira que as ondas vinham e arremessavam contra o barco, de maneira que o barco ia quase a pique. Mas é interessante entendermos aqui que a Bíblia só faz questão de dizer acerca do barco onde Jesus estava, que somente o barco que Jesus estava quase para ir a pique. A Bíblia não faz menção dos outros barcos que seguiam Jesus. Ou seja, a tempestade é para todos os barcos, a onda se levanta em todos os barcos, a tempestade também, a fúria, muitas vezes passando por muitas dificuldades ao longo da nossa vida, mas entendemos que o barco que está vindo quase a pique, ele está com Jesus. Você olha para o irmão que está do seu lado, muitas vezes você vê um ímpio passando por prova, passando por luta, mas o barco dele não está indo a pique. Por quê? Porque o barco dele não tem Jesus. Deixa eu falar uma coisa: você pode estar passando por luta, por prova, você pensar que chegou nesse lugar de quebrar, moído, segunda-feira é um novo dia, segunda-feira é uma nova semana, quem sabe você quer voltar para a sua casa, mesmo agora que você voltou, mas deixa eu falar uma coisa: você sai daqui crendo que está no teu barco, e ele vai acalmar a depressão dessa noite. Amém? Essa é a palavra da oração da igreja nessa hora. Eu tenho certeza que você vai voltar a semana crendo no operar do Senhor. Deus abençoe o diácono.